Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 12 de abril, volume 29, trecho 33. Mensageiros divinos que levam a bela notícia à pátria celestial. A divina vontade não se contenta com palavras, quer os fatos. Meu abandono no querer divino continua, e trato por quanto posso de unir meus pequenos atos aos da divina vontade, para formar um só com os seus, quase para poder dizer: o que você faz, eu faço. Mergulho em sua luz para me estender junto contigo, e assim posso abraçar e amar a todos com a sua mesma vontade. Assim como a Aline iniciou ontem a meditação desse trecho da live, né, dizendo que ela estava lá na igreja e estava conversando com Jesus ali, né, sobre a divina vontade, né, tantas coisas, né, que ficam passando na mente, né, que ela nem se lembrava direito exatamente do que, né, que ela estava lá naquele diálogo, né, que é esse abandono no querer divino, né, que a gente fica envolto nos nossos pensamentos, assim, mas não pensamentos inúteis, né, como antes, né, agora quando a gente para refletir e a gente logo, a gente percebe até às vezes quando eu estou assim, no momento em que eu posso parar para refletir, que eu tenho, né, um momento assim de ficar sozinha, né, de estar esperando alguma coisa, quando eu vou refletir e vem um pensamento assim que é sobre mim, sobre algo meu, da minha vida, assim, eu já, eu já falo, não, sai para lá, pensamento humano, né? Eu tenho que pensar os pensamentos de Deus, né? Então a gente fica assim, já automaticamente é, nos é, policiando, assim, para que nós não tenhamos mais nenhum tipo de pensamento que não seja, né, no querer divino, né? Esse abandono, já que nós já estamos, eu, né, posso dizer por mim mesma, que eu já estou aprendendo a viver, né, da, dessa forma de ficar unindo, né, os meus pensamentos, os meus pequenos atos, né, os da divina vontade, né, como eu dei o exemplo ontem lá na live que eu disse que eu estava mexendo nos documentos muito antigos e que estavam rasgando, né, porque são muitos velhos da época de 1970 e em diante, né, até 1980 de histórico, de fichas de alunos, né, que estudaram na escola de zona rural aqui da cidade ainda, né, quando não havia nem escola, né, nas comunidades afastadas, assim, que são bairros rurais, né, as escolas eram nas fazendas, né, e era uma sala não, era uma casa que o dono da fazenda dava um cômodo e colocava umas carteiras ali e separavam ali primeira, segunda, terceira série, né, e tinha numa série que eu vi lá tinha 9 alunos, né, no total, né, e a professora ela até tinha que dormir lá. Ela praticamente morava na fazenda, só que ela morava dentro da sala de aula, porque era uma casinha, né, que tinha uma cozinha e uma sala. E a sala era a sala de aula, e a professora, quando os alunos iam embora, ela limpava tudo, lavava a louça, que ela fazia merenda, fazia café para as crianças, tudo ali. A professora sozinha fazia tudo. Depois os alunos iam embora, ela esticava um colchãozinho no chão e dormia ali.
né? Era assim que era antigamente aqui nessa época, né? E tem alunos que estudaram lá que agora estão se aposentando ou estão precisando entregar alguma declaração de que estudou, né? Que estudo, que tem estudo, né? E eles vão buscar lá na escola. E a gente tem que consultar esses documentos, né? E eles não estão digitalizados, não estão em nenhum outro lugar, são aqueles documentos originais mesmo que nós temos que consultar. E aí eu estava mexendo e vi que estava começando a rasgar, né, em cima do nome dos alunos. E aí fica impossível de achar, porque é só pelo nome, não tem mais nenhum outro dado para se pesquisar, né? Se rasgar o nome, não tem como mais localizar. E aí então eu comecei a arrumar, né? Tirei as folhas da pasta, tinha mais de 50 folhas, comecei. E ao começar a fazer esse ato, que não foi um ato que foi é, premeditado, digamos assim, né? Não fui eu que quis pegar essas pastas e arrumar, né? Eles foram parar na minha mão e aí Jesus me inspirou a arrumar, né? Colocar umas fitas ali para não rasgar, né? E eu comecei a fazer esse trabalho. E aí eu já chamei Jesus, falei, Jesus, suas mãos que vão agora fazer esse trabalho, né? Porque é uma coisa muito, um documento importante que não pode se perder, né? Então, eu dou minhas mãos, mas é o Senhor que vai fazer esse ato, né? E fiquei com esses pensamentos, falando, Jesus, o Senhor vai fazer certinho, porque o Senhor faz tudo perfeito, né? Vem comigo fazer esse trabalho. Fiquei conversando com Ele, né? Fiquei ali mergulhada no querer divino, abandonada ali, né? Para formar um só ato com o ato dele, né? Para poder dizer, né? Como a Luísa disse aqui, o que você faz, eu faço, né? Mergulho na sua luz para me estender junto contigo. E assim eu posso abraçar e amar a todos com com a sua mesma vontade. Então é um ato assim de amor, né? Por um documento, pensando no bem que aquele documento vai proporcionar, né? Para uma pessoa. Já pensou que ela várias pessoas idosas vão ali buscar uma declaração de que ela estudou na zona rural para ela ter uma aposentadoria, né? Porque ela nunca foi registrada, sempre trabalhou na roça. Então é muito importante. Uma aposentadoria de uma pessoa depende daquele documento. E é um bem, né? Que eu estava fazendo e com amor. E aí fui fazendo, não é obrigação minha, né? Muita gente até que gostaria de fazer aquilo ali na secretaria, mas não tem tempo, porque leva um tempo assim de você parar o que está fazendo para ficar ali. E como eu estava com tempo, né, eu pensei, não custa nada. E fui fazendo, né? E ao mesmo tempo tendo essa conversa, né, desse abandono, né, no querer divino. E, e assim eu fiz aquilo ali com amor, né? E é isso que eu entendo esse trecho aqui, né? Que até, né, foi bastante comentado, né, na live. Outras pessoas também deram exemplos de estar fazendo coisas assim, e com pensamento em Deus. Mas enquanto isso fazia, o meu amado Jesus me disse: Minha filha, os atos feitos em minha divina vontade têm tal virtude e poder que se transformam em mensageiros divinos que partem da terra para o céu. E como esses mensageiros partem de dentro de minha divina vontade, mas enviados por uma criatura que trabalha e vive nela, levam consigo a entrada livre em nossa pátria celestial e levam a alegre notícia que a terra quer o reino de nosso querer, já que uma pequena exilada vive e trabalha nela, e não faz outra coisa que servir-se daquele mesmo querer que reina no céu, para pedir que desça a reinar sobre a terra como rainha no céu. Esses atos, né, como eu dei exemplo, e como um exemplo que me vem à mente agora, que é o da Michelle, né, que ela deu ali o testemunho dela de que ela estava num hotel, né, em férias com a família, e eles foram até uma loja comprar uma boia,
e depois as crianças ali, né, os filhos dela, que são dois meninos, né, que menino por natureza já é mais agitado do que menina, né, eles são quase da mesma idade, então eles brincam muito, né, e é natural das crianças brincarem, né, que as pessoas elas estão habituadas com as crianças agora que não brincam, né, que ficam com o celular na mão o tempo todo, ficam caladas, né, enquanto elas podem falar à vontade, né, podem é, fazer o que quiser ali que a criança nem está prestando atenção, porque está colada no celular, né? Os filhos da Michelle não. Eles não pegam em celular, eles ficam brincando o tempo todo, desde que acordam até a hora de dormir, né? Isso é saudável, isso é natural, né? Que as pessoas se desacostumaram com isso. E a vendedora tratou eles bem. E aí depois, quando eles foram encher a boia, perceberam que a boia não enchia e foram trocar. Mas a vendedora tinha ido embora. E a outra mulher disse para que não poderia trocar, né? Porque não, não é costume da loja. Então aí ela acabou, né? Para não arrumar confusão, deixando para lá, né? E foi embora. No dia seguinte, ela passando em frente à loja, né? Não é coincidência, né? Isso, né? Como e ela passando em frente à loja com o marido dela e as crianças, a vendedora estava falando com a outra, né? A respeito da situação dela e reclamando dos filhos dela que eram muito agitados, estavam fazendo muita bagunça, não sei como que ela estava falando lá, falando mal deles, né? Deles, daquela família que estava ali se divertindo em férias, né? Criança feliz porque tá com a família, tá brincando, tá num lugar bonito, que tinha piscinas, né? E elas ali, né? Falando mal e a Michelle escutou, né? E percebeu logo que era um deles que estava falando e o marido dela também. E aí Jesus mostrou para Michelle, né? Que é assim que Jesus se sentia, né? Então quem vive na divina vontade está sempre meditando na paixão de Jesus, né? Porque quando pessoas fazem tipo esse ato que essa vendedora fez de estar, né, falando mal pelas costas, né? Na frente tratou bem, mas pelas costas estava falando mal, né? O que as pessoas faziam quando Jesus estava aqui no meio de nós, né? Na humanidade dele, né? Ele fazia só o bem e as pessoas, muitos criticavam, falavam que ele era endemoniado, né? Falavam muitas coisas, inventavam até coisas sobre ele para prejudicá-lo, né? Então ele passou por tudo isso, né? E nós passamos também, nós compreendemos, né? E assim como Jesus amava todos, né? Até aqueles que, como a Michelle falou lá na hora da live, ela disse que até aqueles que queriam empurrar ele pelo precipício, ele amava, né? Ele amava a todos. Então Michelle, no momento, fez uma oração, né, para aquela vendedora, né, e reparou, né, fez uma reparação também por todas as pessoas que se estivessem na situação dela, teriam entrado na loja, feito um barraco, né, teria feito um escândalo ali e ia prejudicar a funcionária, ela podia ter sido mandada embora, né, ia é, causar uma má impressão para outros clientes que estavam ali, né? E fora que ela ia dar um contra-testemunho, né? De um cristão, né? Que não faz esse tipo de coisa, né? Que compreende, né? Que a vendedora podia estar num mau dia, né? Ou sabe-se lá por que ela estava falando mal daquele jeito, né? Sendo que na frente ela tratou bem, né? E até elogiou as crianças. Então, a Michelle reparou por todos aqueles que entrariam na loja e fariam escândalo. Ela não, ela apenas compreendeu, né, que Jesus também passou por aquele tipo de situação e amava a si mesmo, né? Então é isso, é um ato feito na divina vontade que parte da terra para o céu e que chama o reino da divina vontade para a terra. Chama-se no sentido de que
Jesus que está vivendo, né, nas pessoas que estão na divina vontade, que tem essa consciência. Jesus, ele sabe que aqui na Terra, ele vai saber, né, quando acontecer esse tipo de ato feito na divina vontade, esse ato que a Michele fez, vai estar chamando o reino. Ele vai entender que tem pessoas, né, que querem o reino aqui na Terra, que o reino ele é desejado aqui, né, e, e ela vai estar formando, né, o reino no coração dela, que esse é o verdadeiro reino da divina vontade, o verdadeiro reino de Deus. Ele se forma dentro do nosso coração. E quanto mais atos, né? Os atos nós falamos que são os povos desse reino, né? Quanto mais atos, mais povos. Vai ser um reino bem povoado, né? Quanto mais atos, mais povos. Mais um reino vai ser povoado, mas não de súditos, né? Mas também de reis e rainhas que vão estar reinando junto com Jesus, né? É assim, dessa forma que nós entendemos e acreditamos e, e nos resignamos, né? A essa vontade de Deus, porque é assim que Ele quer, é assim que Ele fez o homem para ser ali no céu para Ele, né? Esse reino nada mais é do que o céu dele na terra, né? Onde ele pode ali se sentir tanto como ele não faz diferença de estar dentro de um coração que é o reino dele, ele fica tão bem aqui quanto ele fica no céu, né? No meio também lá dos santos, dos bem-aventurados. Então ele se biloca. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está no reino lá também do céu e está aqui no reino da terra, que é o coração de cada um que quer viver, né, unido nesse querer divino, né, fazendo esses atos na divina vontade. Estes mensageiros de luz, né, que são os atos, quantos segredos não escondem? Já por si mesma, a luz de nosso querer divino é a secretária de todas as coisas divinas e humanas e sabe manter o verdadeiro segredo. E enquanto aparentemente se vê luz, dentro dessa luz esconde todos os segredos e todas as coisas. Ninguém pode fugir dele. Esta luz contém o grande segredo de toda a história da criação e só confia os seus segredos a quem quer viver na sua luz, porque a luz tem virtude de dispor a criatura a viver e a compreender os seus segredos divinos, e, se necessário, dispô-la a pôr a vida para fazer dar vida aos seus íntimos segredos e ao propósito da criação, que foi o que a nossa vontade reinará como no céu, assim na terra. Então, esses mensageiros de luz, que são os atos feitos na divina vontade, eles escondem segredos. Por quê? Porque nós não sabemos, né, para que Jesus ele vai se utilizar desses atos, né? Eles podem ser atos de reparação, atos de adoração, atos de glória a Deus, né? Ele vai pegar aquilo que ele precisa desses atos, né? E nós não sabemos, nós não ficamos sabendo, né, para que finalidade eles vão ser utilizados, mas nós fazemos por amor, né? Por amor a Jesus, né? Por amor ao querer divino, por amor à divina vontade. E essa luz, né, que vem desses atos, né, a luz nós entendemos que é o conhecimento, né, da divina vontade, do divino querer. Esse conhecimento, ele é secretário de todas as coisas divinas e humanas e sabe manter esse segredo. Nós não, como eu disse, nós não tomamos conhecimento, né, para que esses atos são usados. E por isso é que a luz é a secretária, porque é ela que vai administrar, né, esses atos, né? Nós não temos controle sobre eles, não temos assim entendimento claro, né, para, para qual finalidade eles vão ser usados. E
enquanto aparentemente se vê luz, né, porque nós recebemos o conhecimento, o entendimento, né, do que nós devemos fazer em cada ato, né, nós sabemos que temos que viver, né, para fazer esses atos na divina vontade. é, Aparentemente eh, nós não, não temos esse entendimento, né, da finalidade. Porque está dizendo aqui que dentro que deste segredo, né, é, nós não é um segredo, né, que nós não não vamos entender aqui na Terra, né? Talvez, né, se assim for a vontade de Deus, depois que morrermos, nós entenderemos, né? Para que o para desses atos na divina vontade, né? Para que eles foram utilizados. E, e essa luz, né, que é o conhecimento, contém o grande segredo de toda a história da criação, né? Desde de que o homem foi criado, a parte da redenção e até a parte da santificação, né? Tá tudo ali no fiat divino, no fiat único, né, de Deus. E e só confia os seus segredos a quem quer viver na sua luz, né? A quem quer receber esses conhecimentos que nós recebemos através do livro do céu, principalmente, né, da Luísa Picarreta, e dos outros livros da Maria Valtorta, né, que nós também aprendemos muito ali sobre Deus, né, sobre Jesus, né, principalmente Jesus, como ele viveu, né, toda a vida dele, tudo que ele fez, e nós temos como compreender Jesus e fazer o que ele fazia graças a esses conhecimentos, graças a essa luz, né? Porque nós queremos viver nessa luz, nós queremos viver debaixo desses conhecimentos, porque esses conhecimentos é que vão fazer esse reino acontecer dentro de nós, no nosso coração, né? Porque a luz tem virtude de dispor a criatura a viver e a compreender os seus segredos divinos, e, se necessário, dispô-la a viver, dispô-la a pôr a vida para fazer dar vida aos seus íntimos segredos e ao propósito da criação, né? Então, essa luz ela tem a virtude de dispor a criatura a viver. Por quê? Porque a partir do momento que nós compreendemos e que nós reconhecemos, nós então nos dispomos a viver, né? E a compreender esses segredos divinos, assim, mas não na compreensão assim de saber, né? É, dos atos, mas os segredos divinos que a maioria das pessoas não conhecem a respeito da criação, né? A maioria das pessoas não sabem que tudo foi criado a partir da divina vontade, a partir da vontade de Deus, que é a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que num excesso de amor eles quiseram transbordar esse amor numa criatura. Então criaram primeiro toda a criação na divina vontade, depois criaram o homem, né, e a criação ia servir ao homem, e o homem recebeu não só a vontade divina, mas inteligência, memória e vontade para que ele realmente se tornasse imagem e semelhança de Deus, né? Então, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né? É um segredo ainda, né? É, esse propósito da criação. E está dizendo assim, que foi o que a nossa vontade reinará como no céu, assim na terra. Então, é o cumprimento do Pai Nosso, esse segredo, né? Que ainda é segredo, por quê? Porque tem pessoas ainda que não tem acesso a isso, né? Não foram alcançadas, né? É, com esse conhecimento sobre esse esse plano de Deus, né? Que foi assim que ele criou o homem para ser assim,
mas vai chegar o tempo em que todos vão conhecer, todos não vai deixar de ser segredo, todos vão conhecer. E ele está dizendo aqui que a divina vontade, né, ela confiará todos os segredos da história da criação, né? Fará o depósito na alma de todas e com todas as suas alegrias e as íntimas dores, né? Ele vai é, Jesus diz assim: por isso, minha filha, se você está atenta a viver sempre de minha vontade, ela te confiará todos os segredos da história da criação. Então, se a pessoa que já tem acesso a esses conhecimentos e estiver atenta para viver sempre na vontade de Deus, ele vai confiar todos esses segredos, né? Assim como nós estamos, né, recebendo esses segredos da criação. E ele está fazendo na nossa alma esse depósito de todas as alegrias e das íntimas dores dele, porque, como a Michele compreendeu, ali a dor de Jesus, que foi rejeitado, que foi humilhado, né, que falaram mal por, pelas costas dele, né, pelas costas dele. Então, assim nós todos, né, que temos esse conhecimento, nós também recebemos essas íntimas dores. Nós também sofremos o sofrimento de Jesus, né, em muitas coisas que nós vemos, né, as pessoas fazerem, principalmente aqueles, né, que declaradamente, né, até publicam, né, nas mídias sociais os seus pecados mais graves e não tem a menor preocupação com isso. E Jesus é que sofre, né? Ele que sente essa dor, porque não foi para isso que ele criou. Ele criou a criatura para ser imagem e semelhança dele. E é isso que ele vai realizar. Vai chegar essa época em que muitos, não digo todos, porque infelizmente sabemos que não serão todos, né? Todas as pessoas do universo que vão receber esse conhecimento e querer, né, essa santidade, que é uma santidade divina, que é a mesma santidade, né, da Santíssima Trindade. Mas nós sabemos que eles vão receber e vão também receber essas alegrias e essas íntimas dores de Jesus, né? E está dizendo aqui, a divina vontade, não é a divina, isso, a divina vontade, ela fará o depósito, né, na alma e como secretária sua, com a sua luz vibrante, transformando-se em pincel, pintará em ti o sol, o céu, as estrelas, o mar, as belas flores, porque ela, quando fala, não se contenta com as simples palavras. Então, a divina vontade, como secretária, né, que administra todos esses atos, com a sua luz vibrante, que é o conhecimento, né, que vai transformando em pincel. Por quê? Porque ela vai pintando o sol, as estrelas, né? Dentro de nós, ela vai formando esses céus, novos céus, novas terras, né? Novos mar, novas estrelas, vai criando como Deus criou. E porque ela, quando fala, não se contenta com simples palavras, né? Porque quando Deus pronunciou o Fiat, né? Não só ficou na palavra, mas tudo foi criado. Não ficou só nas palavras. A seu inextinguível amor e a sua luz interminável, não lhes bastam as palavras. Né? O amor, ele não se extingue, ele nunca acaba, e a luz é interminável, porque o conhecimento sobre Deus não tem fim também. Né? Ele começa aqui e termina não, e continua no céu, né? Porque ele é interminável, ele continua no céu. E não lhe bastam as palavras, mas quer os fatos. E por isso, com a sua virtude criadora, enquanto confia os seus segredos, fala e forma a nova criação na criatura,
não se contenta em dizer os seus segredos, mas quer fazer as obras que contêm os seus segredos. Então, a divina vontade não basta apenas palavras, né? Como eu disse, quando Deus pronunciou o fiat, né? Os fatos são as obras que foram criadas, né? Jesus, ele tinha um plano já todo completo de criação, redenção e santificação. Quando ele falou fiat, tudo isso aconteceu no mesmo, no mesmo momento, num ato único, né? E por isso é interminável, inextinguível, porque é eterno, né? E o que é eterno não tem princípio, nem meio, nem fim, então está sempre em ato de acontecer. Então, tudo isso está acontecendo. Então, ele forma nova criação na criatura, porque como no ato único foi formada toda a criação, e esse ato único, ele é presente hoje, ele é presente, né, ele sempre está em ato de acontecer, então ele continua criando, né, continua criando na criatura tudo o que ele já criou, né, é difícil de compreender, né? Mas agora, depois de tanto tempo meditando, né, esses trechos, já ficou bem claro para mim isso, mas para uma pessoa que nunca ouviu falar, pode não entender, né, o que é esse ato único. Ele é um ato sempre, que está sempre em ato de acontecer, né, esse ato único de Deus. Então, ele está sempre em ato de criar, né, criando e, e essa nova criação na criatura, né? E ele não se contenta em dizer os seus segredos, mas ele quer fazer as obras que contêm os seus segredos. Então, os atos, né, que são as obras, né, que contêm esses segredos, ele não se contenta apenas em estar nos contando esses segredos. Então, nós não podemos, ao ler esses escritos, apenas compreender e aceitar e achar bonito e pronto, acabou. Não, nós temos também que fazer as obras que contêm esses segredos, fazer os atos, né? Os atos são quando nós correspondemos a tudo aquilo que ele realiza em nós, né? Tudo o que a divina vontade está realizando em cada um de nós e no universo todo, e nós compreendemos, reconhecemos e também damos uma resposta, né? Uma resposta que é quando nos acontece alguma coisa, seja o que for na nossa vida, né? Tanto boa quanto não tão boa. Tudo ali tem uma finalidade, tem um para quê. Então nós precisamos compreender, né? Assim como o exemplo da Michelle, né? Ela compreendeu o que estava acontecendo naquele ato. Por que que ela passou na frente daquela loja naquele exato momento em que a pessoa estava falando dela, né? Não é coincidência isso, é a divina vontade que conduziu para que ela pudesse fazer um ato de correspondência a, aquele ato de compreender que Jesus estava, o que Jesus também viveu na vida dele, né? Então, por isso que a gente tem essas íntimas dores, né, que já foi citado aqui, porque nós é, não, não nos ofendemos com a pessoa, porque nós lembramos, né, do que Jesus viveu, do que ele passou, amando as criaturas. Então, nós, ao entendermos isso e meditar sobre isso, nós estamos correspondendo a esse querer dele, né, que ele proporcionou que acontecesse ali, e aí vai estar colocando em prática, né, esse ato. E ele conclui dizendo: por isso, na criatura que vive em minha vontade, se verão novos céus, sóis mais brilhantes que os da mesma criação, porque você deve saber que ela tem uma inquietude, um desejo ardente de agir sempre, mas vai buscando quem a quer escutar e quem quer receber sua virtude criadora para não expor a inutilidade de suas obras, e para estar segura vai buscando a sua mesma vontade na alma, e encontrando-a encontra suas obras garantidas por seu próprio fiat divino,
Por isso não leva em conta nada e faço as obras mais belas e os maiores prodígios. Ó poder de meu querer onipotente, se todos te conhecessem, te amariam e te fariam reinar, e a terra se mudaria em céu. Então, por que que se vê novos céus, né? Mais brilhantes do que os da mesma criação? Por causa deste ato de ele estar sempre criando, né? Está sempre formando uma criação na criatura. E cada vez que ele forma, né, são sóis mais brilhantes, né? Vai ficando mais, vai iluminando mais, né? Iluminando a vida das pessoas ao nosso redor, né? Com os conhecimentos e com a correspondência, né? Fazendo o bem, como Jesus sempre fez. Né? Isso que é iluminar, né? Eu entendo que é iluminar. E aí Jesus fala que a divina vontade tem uma inquietude, né? Ela não fica inquieta, né? Ela tem um desejo ardente de agir sempre, né? A gente não ouve falar que o Espírito Santo ele não para, né? O Espírito Santo ele, ele é como o vento, né? Que sopra onde quer, né? Então, a divina vontade é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, né? Que quer agir sempre, vai buscando a quem quer escutar. Se você está conectada com Deus, né? E o Espírito Santo vai falar na sua mente, ele vai te mostrar, ele vai abrir sua mente, ele vai iluminar, ele vai fazer você compreender muitas coisas, né? E quem quer receber a virtude criadora, né? Essa virtude criadora que tem esses atos, né? Que estão sempre, né? Sempre essa forma nova, né? De criação na criatura. Quem quer receber para não tornar inútil as suas obras, né? As obras da divina vontade. E para estar segura, ela vai buscando a mesma vontade na alma, né? A partir do momento, quanto mais nós desejamos, né? Porque a nossa vontade, ela só vai ser útil quando nós quisermos a vontade de Deus, nos unimos à vontade dele. E ela vai buscando, né? Essa boa vontade na alma e encontrando-a, encontra as suas obras garantidas por seu próprio fiat divino, né? Porque por isso, não levam em conta nada e faz obras mais belas. Então, ela não leva em conta nada o quê? Ah, as nossas misérias, né? Os nossos defeitos. Ela não leva nada disso em conta. Ela quer fazer as suas obras mais belas e os maiores prodígios, né? Prodígios de milagres mesmo que nós vemos acontecer, né? Como foi citado lá, né? Alguém falou lá que foi um milagre mesmo. A Rosiane, confundo o nome dela. Uma delas falou lá na live, né? Que ela trabalha como cuidadora de uma idosa que é é bastante pesada, né? Porque quando a pessoa ela não consegue se movimentar, ela não consegue controlar o peso dela no momento assim de se levantar, né? Ela não ajuda, né? Ela fica totalmente, é, como se pode dizer, ela fica entregue assim, né? Porque ela não tem forças. Então, a Rosiane, quando vai mover a pessoa, né? Para os cuidados, né? Que ela tem que fazer com a senhorinha que ela cuida, e tem outras pessoas que auxiliam, as pessoas olham para ela e falam para ela que ela faz parecer tudo fácil, a Rosane. Por quê? Porque ela mesma falou ontem que quando ela vai fazer isso, ela chama Jesus para ajudar. E ela pede força para Jesus fazer junto com ela aquele ato de estar movimentando aquela idosa. E ela disse que é um milagre que acontece porque ela não sente o peso da idosa. Ela consegue movimentar da forma que ela quiser quando ela chama Jesus. E as outras pessoas que estão ao redor vendo aquilo, elas não compreendem.
E aí a Rosane falou que é Jesus, que ela chama Jesus para ajudar ela a fazer aquele ato. Então, esses são os maiores prodígios que a divina vontade pode operar, um deles, né? E outros tantos, né? Que teria que gravar um áudio muito extenso para poder dar outros exemplos, né? Mas eu estou falando desse porque foi falado ontem na live, e é sobre a live que nós estamos fazendo essa meditação desse trecho, né? Que foi meditado, né? Muito bem ali enquanto nós estávamos partilhando, né? O que nós entendíamos deste trecho. Então, né? Se todos conhecessem, né, te amariam e te fariam reinar, né, divina vontade. E a terra se mudaria em céu, né, porque o céu é assim, né, é todos vivendo dentro de Deus, dentro do mar da divina vontade. Lá no céu é assim. Só que aqui na terra ainda, né, é Jesus que vive dentro de nós, na divina vontade. Quando morrermos, nós viveremos dentro dele, na divina vontade, e continuaremos aprendendo diretamente dele, né? Hoje nós aprendemos através do que ele deixou escrito, né, para Luísa, que a Luísa escreveu e ela, né, viveu tudo isso, e hoje ela está lá no céu intercedendo por nós, para que nós possamos também, né, conhecer e amar, né, e fazer reinar a divina vontade nos nossos corações, né, e fazer com que a terra, né, do nosso coração, né, esse lugar onde ele escolheu para reinar, se mude em céu, né, para que ele possa vir fazer morada nesse céu e daqui, né, enquanto estamos aqui, para ele poder se bilocar, né? Tem um outro céu para ele poder também viver e reinar. Amém, Fiat.